Seja bem-vindo ao canal Eletricamente. Se inscreva no canal, ative os sininhos e já dá aquela voadora no like. Fala pessoal, seja bem-vindo à nossa plataforma de ensino do Eletricamente. E agora nosso vídeo de hoje é sobre a categoria dos multímetros, né, os aparelhos aí que os técnicos usam, né, na área de elétrica e eletrônica. Beleza? Antes de eu começar a falar sobre a categoria de cada um deles, já peço que você deixe seu like aí, que se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, beleza? E também, pessoal, aqui abaixo desse vídeo aqui tem o link do nosso curso para eletricista com ênfase em automação residencial e luminotécnica, ou seja, é um curso 3 em 1. Você vai aprender a parte de instalações elétricas residenciais, você vai aprender automação residencial e também luminotécnica. Esse curso tem duração de até 3 meses, você vai ter o acesso ao conteúdo por um ano, né, poder ficar revendo ali todo o conceito, e você pega o certificado assinado aí por mim, por mais um engenheiro e mais uma arquiteta, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Pessoal, esse aqui é o nosso roteiro que a gente vai seguir. A gente tem 7 itens aqui, bem tranquilo. Ó. Primeiro, a gente vai falar sobre transiente ou sobre tensão. Segundo, geradores de transiente, né? Quem é que gera esses transientes, essa sobretensão. O 3 aqui, ó, tipos de categorias. 4, normas que abrangem, né? A norma que fala sobre as categorias. Quando utilizar a categoria, onde utilizar a categoria. E por último aqui, ó, um erro muito comum aí, né? E importante que os técnicos, né, cometem no seu dia a dia sem conhecer, né, a questão da categoria. Eu vou mostrar para você no final do nosso vídeo, beleza? Então, você precisa entender os 6 itens para você compreender o 7º, saber por que é um erro, né? Então, não pula vídeo, não sai adiantando que você vai perder muita informação aí bacana, beleza? Então, espero não me prolongar muito. Transientes ou pico de tensão. Eu estou aqui simbolizando uma rede de 220 volts. Então, ela tem aqui uma senoide tranquila com pico 220, menos 220. Então, aqui está sem transiente. É uma tensão normal. Aqui, nesse segundo circuito, né, segundo gráfico, eu tenho aqui, ó, um transiente, ou seja, um pico de tensão. Eu tenho uma sobretensão em um momento da onda. Pode ver que ele não é a todo momento. É neste momento aqui que ele pode acontecer a qualquer momento, dependendo de quando você está mexendo ali com o equipamento. Então, esse transiente aí vai de centenas a milhares de volts. Então, aqui o exemplo está dando 1.500 volts, esse pico, beleza? Daqui que você vai entender a importância de você saber as categorias dos multímetros. Você não pode usar qualquer tipo de multímetro, beleza? Próximo aqui. Geradores de transiente. Quem é que gera? Motores. Quando você dá a partida no motor, seja ele monofásico ou trifásico, a corrente sua de partida ela vai de 5 a 10 vezes, dependendo do fabricante, de 5 a 8 vezes o valor da sua corrente nominal. Ou seja, dá um pico bem grande aí de corrente. Então, isso é um transiente, uma coisa que acontece, né, na partida. Capacitores aqui, quando você vai fazer a parte de correção de fator de potência, você fez um cálculo errado ou um dos capacitores que está naquele banco queimou, você também vai ter um transiente ali, vai ter um pico, né, coisas do tipo. Equipamentos conversores de energia, como inversores de frequência, né, ele tenta controlar, né, o pico ali daquele motor, mas ele também gera aí, né, um transiente, embora seja menor, mas também é um transiente, beleza? Então, esse aqui é um dos tipos, né, motor, capacitor e inversor de frequência é um dos tipos aí de geradores de transiente, ou seja, geradores de picos de corrente, de picos de tensão. Vamos para o próximo aqui. Tipos de categoria de sobretensão. A gente tem o aparelho CAT1, CAT2, CAT3 e CAT4. Então, no mercado aí hoje a gente só encontra essas 4 categorias aqui de isolação, beleza? Então, isso aqui é a categoria de isolação. E agora você vai entender aí mais profundamente a importância de cada categoria dessa aqui. Preste atenção, certo? Para a gente poder conseguir aí desenrolar, né, esse assunto aqui e que todos aí que estejam assistindo esse vídeo consigam aí alcançar o mesmo objetivo. Qual norma fala das categorias? Então vamos começar aqui, ó, IEC 1010. IEC significa Comissão Internacional de Eletrotécnica. O IEC 1010 fala sobre a categoria de isolação dos equipamentos, multímetro, alicate amperímetro, ohmímetro, todos os equipamentos, né, que utilizam aí, né, os multímetros. Então,
e esse aqui é o 1010. Esse IEC 61010, né, que também é da Comissão Internacional de Eletrotécnica, ele trata dos cabos, né, de medição. Por exemplo, você tem um multímetro, ele tem aquele cabo lá, aquelas ponteiras de medição, e as ponteiras também precisam ter uma isolação boa. Então não adianta você pegar aqui, por exemplo, uma categoria 4 do IEC 1010 top lá, que protege tudo, e você vai lá e coloca uma ponteira bananada, né, que não funciona direito, categoria bem abaixo. Um exemplo, você tem lá um multímetro ou um alicate de perímetro top em casa, aí você viu que as suas ponteiras você esqueceu no trabalho. Aí você vai lá, não, eu tenho aqui um multímetro velho aqui, vou usar as ponteiras dele. Será que realmente você pode usar? Ah, mas eu sempre usei e funcionou. Realmente funciona, mas mais para frente você vai entender por que você não deve fazer isso, né? Isso pode botar risco aí para você, segurança, né, em primeiro lugar. Então, o IEC 1010 fala sobre os aparelhos, os tipos de proteção, né, CAT 1, 2, 3 e 4, e o 61010 também fala do CAT 1, 2, 3, 4, só que para as ponteiras, né, que a gente usa. Então, a gente não pode simplesmente usar a ponteira de um multímetro em outro, você vai entender. Quando utilizar cada categoria? Então, vamos começar aqui, ó, de cima para baixo. A categoria 4, né, o CAT 4, ela é a mais forte aí, né, a que isola melhor, né, melhor do que a CAT 1. A gente vai entender aqui a colocação de cada um. Então, CAT 1 refere-se à origem de instalação onde a conexão de baixa instalação é feita. No próximo slide aqui, você vai ver aí umas figuras que vai te mostrar onde se coloca cada categoria, mas vamos ler aqui a teoria. Ó, medidores de energia, ou seja, entre o poste e o relógio, você vai usar a categoria 4, né, por causa do transiente, ó, entradas externas de serviço, percurso entre o medidor e o painel, beleza? Então, a gente tem ali, na entrada, a gente tem o poste, né, desce ali as fases, o relógio, onde fica o padrão. Então, ali, né, entre o relógio e o padrão, onde você vai usar aí a categoria 4. Categoria 3, a distribuição trifásica, incluindo iluminação comercial monofásica. Fala das barras e alimentadores em fábricas, alimentação em circuito de curta ramificação, dispositivo de painel de distribuição, que é nossos QD, né, nossos quadros de distribuição, sistema de iluminação em prédios maiores, tomada de dispositivo de conexões curtas à entrada de serviço. Na próxima figura você vai ver o que é isso aqui. CAT 2, carga conectada a receptáculo monofásico, ou seja, eletrodomésticos, ferramentas portáteis e outras cargas similares, tomadas de circuito de longa ramificação, tomadas a mais de 10 metros da fonte CAT 3, ou seja, tomadas que estão distantes ali do quadro de distribuição a 10 metros, né, ou um desses tipos aqui, você vai utilizar o CAT 2. E aqui no CAT 1, eletrônico, equipamentos eletrônicos protegidos e similares, assim vai. Beleza? Então, pessoal, aqui é bem tranquilo. Agora, a próxima figura você vai entender bem melhor. Onde utilizar cada categoria? Começa por aqui, ó. CAT 4. Qualquer medição a montante do painel de entrada do cliente. Aqui, ó, é onde fica o nosso padrão. Aqui teria um poste, entrava aqui as fases, nesse eletroduto aqui, certo? E descia aqui, né? Para o nosso medidor, nosso relógio, nosso padrão. Então, CAT 4 você usa aqui. Porque se tiver algum transiente e você estiver usando a categoria abaixo, você pode danificar o seu equipamento e também você pode tomar um choque violento aí nas mãos, beleza? CAT 3, olha só, barramentos e painéis de distribuição e iluminação comercial, ou seja, lá no quadro de distribuição. Então, você vai lá, vai abrir um quadro para poder medir a tensão de algum disjuntor lá que desligou, está desligando, você quer fazer alguns testes lá. Então, você tem que observar se o seu multímetro é categoria 3. Aí você pensa, não, mas eu tenho um CAT 1 aqui em casa que eu meço tudo e funciona, nunca deu problema, nunca aconteceu nada. Eu não estou dizendo que não vai funcionar. Eu estou dizendo que se no momento que você estiver fazendo a medição e dá um surto de tensão, dá um transiente, um pico de tensão, e você tiver com o equipamento com a categoria errada, você pode, além de danificar o equipamento, você pode aí colocar a sua vida em risco. Então, CAT 4, relógios padrão ali perto do poste. CAT 3, o quadro de distribuição. CAT 2, aparelhos domésticos do uso geral e tomadas distantes a mais de 10 metros do CAT 3, ou seja,
tomadas, ó, com distância, aqui a tomada está no CAT2, com distância aí, né, de 10 metros do CAT3. E o CAT1, distinto a equipamentos eletrônicos protegidos. Então, você tem aqui, ó, um computador, você vai ter ali um notebook, coisas tranquilas ali para você poder medir, beleza? Então, mais uma vez, reforçando, né? A gente tem mais um próximo slide aqui, que é falar sobre o tipo de erro, né, que o técnico pode cometer. Se você usar um CAT1 para medir a tensão no CAT4, ele vai funcionar? Ele vai funcionar, que normalmente o seu CAT1 vai vir com a tensão ali 220, 127, né, vai conseguir medir de boa. O problema é o seguinte, se estiver dando um surto, alguém ligou um motor nessa rede aqui, né, algum vizinho que participa do mesmo transformador, liga alguma coisa, deu um pico, ou a própria concessionária de energia fez algo ali que deu um pico de um surto, você estiver usando um CAT1 aqui, você vai danificar o aparelho e você pode morrer, né? Pode dar um curto ali, a isolação não vai te proteger, beleza? Então, CAT4, nem o CAT4, por ser o de maior isolação, ainda garante isso para você, né? Que depende muito do nível da tensão. Pode cair um raio aqui, pode ser um pico da concessionária, pode ser várias coisas. Então, agora você entende, cada categoria no seu quadrado. Então, você vai na loja, eu quero comprar um multímetro, perceba a categoria, né, e onde que você vai usar. Não, eu sou técnico eletrônica, só vou usar em bancada. Pô, para você, CAT1, CAT2 está de boa. Mas se eu quiser comprar um CAT4, pô, tudo bem também. O CAT4 vai funcionar em tudo. Agora, o contrário não é verdadeiro. O CAT1 você não pode usar um lugar do CAT4, entendeu? Então, CAT4 para tudo. Ou CAT3 está na média, entendeu? Mas vamos ver aqui. Um grande erro do técnico. Preste atenção. Aqui embaixo, eu tenho aqui, ó, esse primeiro multímetro está dizendo aqui, ó, CAT1 600, CAT2 300. Esse segundo aqui, ó, CAT3 somente. Esse outro aqui, 600 volts CAT4 e 1000 volts CAT3. Eu montei uma tabela aqui, essa informação que estou tirando é do manual da Fluke, né? A Fluke aí é uma das marcas conhecidas, né, mais conhecidas aí no mercado na parte de elétrica e eletrônica. Então, muita gente aí utiliza a Fluke, utiliza a Minipa. Então, todas essas informações que eu estou passando para vocês aqui, eu tirei do catálogo da Fluke. Então, eu passei aqui alguns recortes de formas aí mais didáticas para vocês poderem entender. Então, a gente tem aqui, ó, categoria de instalação de sobretensão. A gente tem CAT1, CAT1, CAT2, CAT2, CAT3, CAT3 e CAT4 aqui. O que significa isso? Aqui eu tenho a tensão de funcionamento, 600 mil, 600 mil e assim vai, né? E aqui é o transiente de impulso, ou seja, aquele pico. Então, é feito um teste, né, de 20 repetições com essas tensões aqui, né? 2.500 volts ou 2,5 kV, né? E aqui tem as tensões. E aqui é a fonte utilizada, a fonte de teste, 30 ohms até 2 ohms. Então, o que acontece? Por exemplo, esse aparelho aqui, ó, CAT1 600. CAT1 600, esse cara aqui, ó, ele foi testado com 2.500 volts. Ou seja, um transiente de até 2.500 volts naquela rede, ele vai isolar para você, beleza? Aqui ele está dizendo também que ele funciona como CAT2 300. CAT2 300 não está aqui nessa lista do Fluke, então isso aqui deve ser de outro fabricante, talvez aí um Minipa. Então esse cara aqui, ó, ele é um CAT1 600, né, que protege até 2.500 de sobretensão, né, de transiente, e um CAT2, ou seja, até 300 volts, né, no caso, acho que estaria entre o CAT1 e o CAT2, né, se fosse pegar ali o fabricante, o outro fabricante, mas vamos seguir aqui. Esse cara aqui, ó, CAT3, né, CAT3, deixa eu puxar esse negócio aqui, ó, CAT3 600 volts, CAT3 600 volts está aqui, ó, CAT3 600 volts, foi testado com 6.000 volts ou 6 kV, certo? Numa fonte de 2 ohms. Então, você pode ver aí a corrente que ele vai puxar, fazendo aí a lei de Ohm tranquila, beleza? Dividir aí 6.000 por 2, né? Para ver o tamanho da corrente aí, dá 3.000 amperes. Então, aí você pensa, esse terceiro aqui é 60 volts CAT4, ou seja, ele é CAT4, aqui 600 volts, foi testado com 8.000 volts aqui em 2 ohms, ou seja, 4.000 amperes. E também ele funciona como CAT3 para 1.000 volts, ou seja, ele também está nessa linha aqui, ou seja, para essas duas linhas ele vai funcionar. Então, onde eu coloco cada um, focando aqui, ó, deixa eu voltar, nessa casa aqui, ó. Então, eu tenho aqui esse cara, ele é CAT1 600,
Então, CAT1 600, ou seja, só posso usar aqui para poder medir eletrônicos e tal, coisa de bancada, tá tudo ali bem tranquilo. Aí eu tenho esse cara aqui, ó, CAT3 600. CAT3 600 está aqui. Então, eu posso usar aqui, ó, no quadro de distribuição, ou seja, eu posso usar ele aqui no CAT3, no CAT2 e no CAT1. O CAT1, esse cara aqui, ó, cadê ele? Esse primeiro aqui, eu só posso usar aqui, ó, nesse quadrado aqui, do CAT1. Eu não posso pular para cá. Ou seja, pelo menos esse fabricante do Fluke. Talvez no outro você consiga. Já esse cara aqui, ó, CAT3, eu posso usar daqui para a esquerda. Eu não posso usar um CAT4. Se eu usar, vai funcionar? Vai funcionar. Mas se tiver um transiente grande ali, suficiente, para acabar com a isolação do CAT3, você vai se lascar, vai lascar o aparelho, beleza? Vamos botar aqui, ó, esse cara aqui, ó, ele é um CAT4 600, ou seja, ele está aqui, e também ele é um CAT3 1000, ou seja, ele pega essas duas linhas. Então, esse aparelho aqui, eu posso usar em qualquer lugar da casa. Ou seja, o CAT4 eu posso usar em qualquer lugar, o CAT3 eu posso usar em qualquer um desses dois aqui também, o CAT2 eu posso usar no CAT1, o CAT1 só posso usar no CAT1. Lembrando, para a gente finalizar nosso vídeo aqui, todos os CATs vão funcionar em qualquer lugar. O que eu estou alertando vocês? Que se no momento que você estiver usando o CAT errado, por exemplo, o CAT1 aqui na parte do relógio, ali onde entra a energia, e estiver dando um pico por causa da ligação de um motor, ou por causa de um fator de potência ali através do capacitor, ou por causa de alguma pane na concessionária, você pode morrer. Bota isso na sua cabeça. Porque com certeza vai ter alguém que vai falar, não, mas eu tenho um velhinho aqui que sempre funcionou, nunca deu problema. Graças a Deus que nunca deu problema. Naquele momento que você usou, no lugar errado, você não conseguiu pegar ali um transiente. Mas nem todo mundo tem a mesma sorte. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, beleza? Compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis. Até a próxima e valeu!